Bem, boa noite a todos mais uma vez, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Queria convidar os irmãos a abrir a Escritura lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Oremos mais uma vez. Deus Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Escritura, pedindo para que o Senhor seja bondoso para conosco, Pai, me ajudando a ser fiel na exposição e ajudando os meus irmãos aqui também, Deus, a aprenderem um pouco mais de Ti e aplicar na sua vida diária, Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, no início do capítulo 2, Pedro continua mostrando as características daquele que é salvo. Lembre-se que no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, Pedro conforta aqueles irmãos em perseguição, mostrando a eles a preciosa salvação realizada pelo Deus Trindade. A gente se lembra muito bem aqui que no início do capítulo 1, Pedro fala de Deus Pai, fala de Jesus Cristo, fala do Espírito Santo e da preciosa salvação realizada pelo nosso Deus Trindade. E a partir do verso 13 até o final, ou seja, até o verso 25, finalizando o capítulo 1, Pedro traz as implicações práticas de uma vida salva. Nós vimos, por exemplo, que a evidência da salvação é o cristão ser santo, porque Deus é santo, no verso 16. Vimos que o cristão ele deve ter um entendimento sóbrio, ou seja, equilibrado, não permitindo que nenhuma heresia possa fazê-lo se afastar da centralidade do Evangelho em Cristo Jesus, no verso 13. E vimos semana passada, onde nós encerramos o capítulo 1, o amor fraternal como uma evidência da salvação. E aí eu desenvolvi essa ideia de nós vivermos em comunhão, vivermos unidos. O amor entre os cristãos, que é aquele não fingido, de coração e ardentemente, que foi o que nós enfatizamos bastante semana passada. E agora, aqui no capítulo 2, que a gente está iniciando hoje, Pedro continua mostrando o que mais um cristão deve evidenciar como prova da verdadeira fé. Não é à toa, irmãos, que ele usa logo no início aqui a palavra portanto. Olha isso, ó. A segunda palavrinha aí, portanto, isso é, ele está concluindo o que ele falou no capítulo 1. Ele está amarrando o capítulo 1 com o capítulo 2, com essa palavra portanto aí, mostrando que finalmente uma vida de crescimento espiritual, que é o tema de hoje, crescimento espiritual, é outra das grandes evidências de alguém que foi realmente salvo por Cristo Jesus. Ele vai sempre crescer. Alguém que é cristão e permanece sendo a mesma pessoa até o fim da vida, a gente deve desconfiar se ela é cristã. Porque o que Pedro está dizendo aqui é que uma evidência de alguém que foi salvo por Jesus é que ela vai estar constantemente crescendo. Vejamos então o primeiro verso. Ele diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Aqui Pedro começa a mostrar o que é necessário para que haja esse crescimento espiritual que eu acabei de falar. E ele usa uma palavra importante aqui, irmãos, muito importante no Novo Testamento: despojando-vos, que é o ato de a gente tirar roupa. E nesse contexto aqui, é de fato tirar roupa suja,
aquela roupa antiga, velha, manchada pelo pecado. Essa é uma linguagem que o próprio apóstolo Paulo já usou lá em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Os irmãos vão lembrar quando Paulo fala assim: quanto ao trato passado, aí vem a palavra, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É a mesma ideia aqui, irmãos, de tirar a roupa antiga e colocar uma roupa nova. No sentido salvífico, nós não podemos ver assim, pois Deus é quem nos salva, Deus é quem tira aquela nossa roupa de trapos de imundícia e nos dá vestes novas, nos dá aquilo que nós chamamos de vestes nupciais. Pois a Escritura nos chama de a noiva de Cristo. E em pecado, a linguagem aqui é como se nós tivéssemos aquela roupa manchada pelo pecado, aquela roupa, como a Escritura mesmo fala, né, trapo cheia de imundícia. Mas o que Cristo faz conosco é tirar essa roupa suja e nos dar um vestido de noiva, para que naquele dia glorioso possamos nos casar finalmente com o nosso noivo, né? Mas uma coisa é esse ato soberano de Deus. Outra coisa é a nossa atitude de santificação, de nos despojarmos do velho homem, né? Porque Deus não tira a nossa responsabilidade na santificação, no crescimento espiritual, mas diz que devemos estar constantemente lutando contra as nossas velhas práticas. E em relação a isso, basta ler os versos anteriores de Efésios, né, que eu citei aqui, os versos 17 a 21, além, é claro, desse texto de Pedro, onde ele indica que todo cristão deve viver se revestindo de Jesus Cristo, ou seja, lutando constantemente, porque o velho homem não morreu completamente no ato da salvação, irmãos. Ele está sempre lá, e você sabe muito bem disso, esperando aquela brecha para ele agir. Como certa vez disse um teólogo bem famoso, ele falou assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. O velho homem está aí, está aqui, está na nossa vida. E esse infeliz, ele está buscando aquela brecha que a gente possa dar para que ele possa agir nas nossas vidas. E olha que situação lamentável, irmãos. Essa semana eu assisti uma entrevista de um suposto pastor chamado Anderson Silva. Ele tem até o nome de um lutador, né, de UFC, mas não é o lutador, é um suposto pastor, muito famoso no YouTube, através das suas pregações. E nessa entrevista ele diz assim, olha o que ele diz, irmãos: eu gosto sempre de ouvir músicas que me fazem despertar raiva, ira, ódio, que me faça lembrar de quem eu era, me faça lembrar do velho homem. Eu preciso disso. E o argumento dele é de que ele precisa achar um ponto de referência da velha natureza dele. Ele precisa alimentar a velha natureza dele para que ele possa se lembrar de quem ele era. Irmãos, olha que tolice. Isso, na verdade, é uma desculpa para pecar. É uma desculpa para cometer pecados, para voltar a se alimentar segundo a sua natureza antiga. Porque se um novo homem quer realmente ver o seu passado e a podridão dele, ele não precisa buscar essas músicas antigas, buscar ver como é que ele agia antigamente. Não, basta ele olhar para a cruz e ver que o seu pecado foi capaz de fazer Cristo padecer no madeiro. Quer saber como você era? Não precisa olhar para o seu passado, não. Olha para a cruz. Pois na cruz, o seu passado, o seu presente, todos os seus pecados do presente e todos os seus pecados do futuro foram punidos em Cristo. A gente não precisa alimentar o velho homem para se lembrar de quem a gente era. A gente precisa olhar para o
Adão, Cristo Jesus, para o segundo Adão, e ver que se ele foi punido daquela maneira, isso significa que o nosso pecado, de fato, é extremamente desprezível diante de Deus. Voltando a essa infeliz fala desse suposto pastor, tanto Paulo quanto Pedro falam algo completamente diferente, irmãos. Eles dizem assim: arranquem à força qualquer roupa antiga, matem todos os dias a velha natureza de vocês. E nesse primeiro verso, Pedro denomina algumas práticas da velha natureza. Ele diz, né, que a gente deve matar essa velha natureza, e ele vai dizer como, mostrando quais são as práticas, né? Veja aí o primeiro verso. Despojando-vos, portanto, tirando a roupa de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências. Indo por partes aqui, irmãos. Toda maldade aqui é aquele sentimento no homem de desejar ou mesmo querer causar dor, mal ou qualquer tipo de sofrimento ao próximo, seja essa pessoa cristã ou não cristã. É aquele sentimento de maldade mesmo que nós conhecemos bem. E dolo é aquele sentimento traiçoeiro, que não se importa com os meios para ganhar vantagem em algo. E é aquela pessoa, irmãos, que não se envergonha do que faz, mesmo sabendo que é errado. Não sente dolo nenhum. Sabe aquela pessoa que usa os meios ilícitos para não pagar os seus impostos? Ou aquelas pessoas que fazem aquilo que nós chamamos de famoso gato, né? Para não pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar a conta de internet. A pessoa faz isso e não sente mais vergonha, não tem mais dolo nenhum. E Pedro chama atenção para o fato de esses sentimentos e atitudes serem do velho homem, não do novo homem. Porque o novo homem ele não vai agir dessa forma. Ele vai sempre buscar estar bem com Deus e em sociedade. Ele não vai buscar falcatruas, buscar algum subterfúgio maldito para não pagar suas contas. Enfim, ele vai sempre buscar estar bem com a sociedade. Isso é importante, não só para todos nós aqui, né, como cristãos, mas para a sociedade de modo geral, nós sermos justos, né? E a lista continua, de hipocrisia. A palavra hipocrisia aqui, irmãos, na língua original, está ligada à palavra ator. O ator que nós conhecemos hoje na televisão. Aquele que no tempo de atuação assume um outro personagem. É uma outra pessoa. É aquela pessoa que não mostra seus reais sentimentos, mas se comporta como um ator. Trazendo para o nosso contexto hoje, falando de forma mais clara, irmãos, o hipócrita é o famoso duas caras. Aquele que finge, aquele que em público, diante de todo mundo aqui, diante da igreja, é uma pessoa, mas no particular é outra pessoa, se comporta de forma completamente diferente. É aquele que faz da vida, um palco para ganhar aplausos. Irmãos, a hipocrisia pode ter até uma boa aparência, porque ela pode se disfarçar de boas ações. Já pensou nisso? Sabe aquela pessoa que busca fazer doações, fazer bem ao próximo, fazer caridade? Aquela pessoa que no público gosta de orar, gosta de jejuar, como acontecia no período de Jesus Cristo e provavelmente acontece muito hoje. Mas tudo isso com motivações egoístas. É aquele tipo clássico de pessoa com o celular na mão, fazendo aquela selfie, mostrando para todo mundo: olha como é que eu sou bondoso, estou fazendo uma caridade, estou doando comida aqui na rua, mas no seu particular, no seu privado, usa esse mesmo celular, esse mesmo meio para cometer inúmeros pecados, nada próximo, né, da sua boa ação, mas usa às vezes para alimentar o seu vício na pornografia, alimentar o seu vício no adultério online e toda sorte de prazeres do homem que veste trapos imundos, do velho homem. É isso que Pedro chama de hipocrisia. Aquilo que a gente é aqui, eu, perto de vocês,
e vocês diante de mim, e aquilo que nós somos no nosso privado. O verdadeiro cristão, ele vai sempre buscar ser, em público, aquilo que ele é no privado. E o alerta bíblico aqui é grave, irmãos, quanto a isso. Tirem a roupa da hipocrisia, ou quem você é no privado vai te levar para o inferno. Isso é muito grave. E a gente tem que pensar muito a respeito de como nós nos comportamos diante dos olhos humanos, como nós nos comportamos diante dos olhos de Deus, achando que ninguém está vendo. Sabe como se define o homem, irmãos? Quer definir um homem? Pega quem ele é no privado. Esse é ele. Sabe como você sabe quem é você? É como você é no privado, não como você é aqui na igreja. Não como você é quando todo mundo está vendo. Você é o que você faz quando ninguém está vendo. Esse é você. Essa é a melhor definição de você. Vou repetir. Você é o que você faz quando ninguém está vendo. Esse é você. E aí você deve se responder, né? Quem eu sou de fato? Quem eu sou diante de Deus? Como Deus me vê? Pois como nós temos visto, né, aqui nas pregações de Jonas, se subo ao céu, lá estás. Se faço minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. Se estou no meu privado, lá estás também. Deus está em todo lugar, está vendo tudo. E aí Pedro fala, tira essa roupa, despojai, tira toda a roupa de hipocrisia e sejam no público quem vocês são também no privado. E a lista continua com a palavra agora inveja, que é um sentimento muito comum em todo homem, irmãos. E aquele sentimento de fato tosco, de querer ocupar o lugar do outro, de querer ser como o outro, de ter o que o outro tem. Isso acontecia muito, irmãos, entre os apóstolos. Às vezes a gente pensa assim, não acontece hoje, não, a gente não sente inveja. Mentira! Acontecia com os apóstolos, acontece hoje. É só a gente olhar lá, por exemplo, Marcos, capítulo 10, verso 41, e a gente vai ver que a inveja estava entre aqueles apóstolos, porque a gente vai se lembrar muito bem, quando Tiago e João chegaram para Jesus Cristo e tiveram a ousadia de pedir a Jesus para que eles ocupassem um lugar de proeminência no reino de Cristo. Tiago e João chegaram lá e falaram, Jesus, a gente quer no teu reino, está aí sentado ao lado do Senhor. E os outros apóstolos ficaram irados, ficaram com ciúme disso. Olha os sentimentos, irmãos, que havia entre os apóstolos, desejo de grandeza, de inveja. E Jesus tinha que ter realmente muita misericórdia para educar e preparar espiritualmente aqueles apóstolos. E aí eu fico perguntando, não sei se os irmãos também perguntam isso, se eles deram esse trabalho, imagina você e eu. Imagina o trabalho que a gente dá para Deus. Imagina Deus olhando para a gente agora, né? Olhando os nossos sentimentos, vendo o que a gente pensa, o que a gente faz. Quantas vezes Deus nos ensina alguma coisa e a gente vai lá e mostra que não aprendeu nada. Jesus caminhando com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos, ensinando humildade, ensinando que aquele que quer ser o maior tem que ser o que serve. Aí chega Tiago e João e fala assim, eu quero ser grande, sentar no teu reino. Cristo tem que ter muita misericórdia. Imagina conosco. E tem mais, irmãos. Quando a gente vai olhar lá em Lucas, capítulo 22, verso 24, nos momentos finais da vida de Cristo, na última ceia, nós vemos os discípulos disputando ainda lugares de honra, querendo ser aquele que lidera entre eles. O ponto aqui é simples, irmãos. O velho homem está lá. Está aí. O velho homem está aqui entre nós, esperando a maldita brecha. E quando um ego é alimentado, a inveja dá as caras. E a inveja aparece facilmente nas nossas vidas. Finalmente temos a palavra maledicência, toda sorte de maledicência. E a maledicência pode ser vista como um resultado da própria inveja, pois é o ato de falar mal. É quando a pessoa fala mal da outra, não porque a outra merece ou porque a outra fez alguma coisa errada, mas apenas por falar. Por inveja, o maledicente
Faz da sua língua, irmãos, uma espada afiada para ferir o outro sem que este esteja presente, é falar mal por trás. É um veneno mortal que busca assassinar a reputação do outro. Agora vejam um detalhe, irmãos. Pedro não fala que devemos apenas lutar contra esses sentimentos do velho homem, mas fala que devemos nos livrar dele como quem se livra de uma roupa suja e encardida. Pensa na sua vida aí normal. Quando você está com uma roupa extremamente suja, encardida, com muitas impurezas, rasgada, o que você faz? Você não tenta de todas as formas tirar do seu corpo? Essa é a ideia de Pedro. É a ideia de, olha, se sintam mal com essa roupa suja, sintam nojo de estarem com essa roupa suja e tirem de vez toda essa maledicência, todo esse dolo, tudo isso que Pedro elenca aqui como coisas ruins da nossa vida. E algo importante, irmãos, deve ser dito aqui para que a gente não entenda de forma errada e para que fique bem mais claro aqui. Pedro coloca esse despojamento como uma evidência de salvação. Isso já está claro aqui desde o início. Ele está mostrando que quem não deseja tirar essa roupa pode talvez não ser salvo. Isso tem que estar claro para todos nós. Quem gosta de andar com roupa suja, a gente olha assim, é uma pessoa suja. E olhando para a Escritura, o que Pedro fala, ó, se você gosta de andar com essas mesmas roupas sujas do passado, é porque você é sujo, ou seja, não foi lavado. Não foi lavado pelo sangue de Cristo ainda. Está com as mesmas roupas. Mas o ponto importante aqui é o seguinte: devemos enxergar a salvação em 3 etapas. Preste muita atenção agora. 3 etapas. Primeiramente, nós já fomos salvos da culpa do pecado. Isso nós chamamos de justificação. Por isso, Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, ou melhor, Romanos capítulo 8, verso 1, que não há mais nenhuma condenação, ou seja, não há mais culpa. Acabou a culpa. Porque toda a culpa já foi derramada em Cristo naquele madeiro. Não há mais culpa nenhuma sobre nós. Esse é o primeiro estágio da salvação. Em segundo lugar, Deus nos salva e nos liberta do poder do pecado. Isso nós chamamos de santificação. É quando Paulo fala lá em Romanos, agora sim, no capítulo 6, verso 14, o seguinte: o pecado agora não tem mais poder, não tem mais domínio sobre vocês. Acabou o domínio dele. Não podemos mais dizer, o pecado ele tem força e eu não consigo vencer o pecado, não. Se nós fomos salvos por Cristo Jesus, o segundo estágio da salvação nos garante que agora o pecado não tem mais domínio. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos vencer todo o pecado. E esse é o processo de santificação. E finalmente, no terceiro e último estágio, Deus nos salva e nos livra definitivamente da presença do pecado, o que nós chamamos de glorificação. Então, em resumo, irmãos, no passado, Deus nos livrou já da culpa do pecado. No presente, Ele está nos livrando do poder do pecado e da influência do pecado em nós. E por isso, nós temos que lutar para nos despojar de tudo isso que Pedro está falando aqui. Mas, finalmente, no futuro, haverá um momento em que seremos livres de todo resquício de pecado, quando Cristo voltar e acontecer a nossa bendita glorificação. E aí sim a salvação estará fechada. Então existe um processo aqui. Primeiro nós fomos salvos da culpa, agora nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E é nesse estágio que nós estamos agora. E é nesse segundo estágio, irmãos, que nós evidenciamos ou não se o primeiro estágio é verdadeiro em nossas vidas. Se nós fomos salvos de fato da culpa do pecado. Pois aquele que é salvo da culpa do pecado vai, no segundo estágio, estar vivendo uma vida de constante crescimento espiritual e santificação na presença de Deus.
E como que isso acontece, irmãos? Pedro vai nos mostrar como é que nós, nesse segundo estágio, mostramos uma vida de crescimento espiritual e de luta contra o pecado. Ele vai dizer assim: despojar de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de impureza. Como que a gente faz isso? Verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja a mudança aqui, irmãos. No verso 1, Pedro falou de despojar, tirar roupa, tirar a velha roupa, velha natureza. Agora ele fala de desejar um alimento genuinamente espiritual. Ou seja, irmãos, no processo de crescimento e de santificação, não basta apenas a gente se livrar dos pecados. Devemos também nos encher do Espírito Santo. Não deve ser uma luta apenas passiva, mas ativa, de alimentação constante de leite espiritual. Dito de outra forma, tanto o alimento tóxico, que seriam os nossos pecados antigos, quanto a falta de alimento, que seria o se revestir de Cristo, impedem o nosso crescimento. Impedem a gente se santificar cada vez mais. Como disse certa vez um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: a falta de apetite ou a ingestão de alimento contaminado provocam doenças, e a alimentação insuficiente e inadequada desemboca em raquitismo. Você já viu alguém raquítico espiritualmente? Tem muito, né? Raquítico espiritualmente. Aquela pessoa que não cresce, não se alimenta. Existe muito, irmãos. Muitos raquíticos espirituais. Vejamos aqui a comparação de Pedro. Ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Repare que, mais uma vez, ele usa a palavra ardentemente. Ele já tinha usado no capítulo 1, verso 22, para falar do amor fraternal, que nós vimos semana passada aqui. E volta a usar, mostrando que em que potência o cristão deve buscar se alimentar. Não apenas com ardência, com fervor, mas com desejo. Veja que o verbo desejar aqui, irmãos, está no imperativo. Desejai. Vocês têm que lutar pelo desejo. Isso porque o se alimentar, irmãos, espiritualmente, não é algo assim tão fácil como o alimento nosso comum. Por uma questão simples e triste ao mesmo tempo. Tomamos nosso café da manhã, nos alimentamos, jantamos, porque o nosso corpo o quê? Pede. Sente falta disso, a gente sente desejo e a gente se alimenta. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente vai, come, bebe água. Mas em relação ao alimento espiritual, a gente não tem a mesma fome e a mesma sede, infelizmente. Infelizmente. A gente não tem a mesma sede de se alimentar da água da vida, de se alimentar do pão da vida, que é Cristo Jesus. Por isso Pedro põe aqui no imperativo, indicando que deve ser uma luta nossa buscar por esse crescimento. E a comparação aqui, irmãos, é com as crianças que bebem leite. Aqui a referência, provavelmente, é o fato de aqueles cristãos a quem Pedro escreve, que, lembremos, né, estão passando por perseguição, serem novos convertidos. Porque essa carta ela foi escrita mais ou menos ali na década de 60, depois de Cristo, uns 35 anos apenas depois da morte de Cristo. Então são pessoas nova convertidas. O que Pedro chama aqui de recém-nascidos na fé, né? São bebês ainda. E por isso eles deveriam se alimentar de um leite espiritual.
para não apenas suportarem o sofrimento, mas para crescerem também. A pergunta que a gente deve fazer, irmãos, é: o que era esse leite espiritual para Pedro? O que Pedro tinha em mente quando ele fala aqui de leite espiritual? Mais uma vez, recorrendo ao grego, né, ao original, que vai nos ajudar muito a entender aqui, leite espiritual significa palavra. É o mesmo significado. Leite espiritual significa palavra. E olha que interessante, irmãos, por que Pedro fala isso aqui? Pedro acabou de falar da palavra no fim do capítulo 1. Estão lembrados? Quando ele fala assim no finalzinho do capítulo 1. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esse foi o leite que foi dado a vocês. E Pedro aqui usa a mesma palavra. E quando ele fala aqui de leite espiritual, então ele está usando a referência palavra, escritura sagrada. Isso significa que para Pedro, o desejo ardente do cristão deve ser direcionado para a escritura sagrada, para a palavra do Senhor, para a leitura da Santa Escritura, como um puro alimento genuíno. Bem, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Quem tem acompanhado os meus sermões, em sequência aqui, tem visto que quase toda aplicação desemboca na leitura da palavra e na oração. Quase como se fosse algo repetitivo. Todo sermão, o pastor fala a mesma coisa. Por que isso, irmãos? Vou explicar por que isso. Na teologia, nós temos algo chamado meios de graça, que são aqueles meios que Deus utiliza para nos agraciar espiritualmente, para nos alimentar de forma espiritual e nos dar o crescimento, o processo de santificação. E dentre esses meios de graça, nós temos os sacramentos da ceia, do batismo, e temos a leitura e a pregação da palavra e da oração. Então, são meios que Deus deu ao homem para o seu próprio crescimento. Tanto é verdade que Pedro finaliza assim o verso 2, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra genuína aqui é um meio de graça que Deus deu para o meu e para o seu crescimento. A Escritura é o meio de graça. A pregação é o meio de graça. A pregação genuína do Evangelho de Cristo é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Quer ver pessoas raquíticas? São pessoas que não usam meio de graças. São pessoas que não se alimentam da palavra. Pessoas que não leem a Escritura. Pessoas que não oram. Essas são as pessoas raquíticas espiritualmente. Por isso que para Pedro era importantíssimo que nós usássemos, como era importante para aqueles irmãos, os meios de graça. E um dos mais importantes é a palavra de Deus. O alimento da palavra vai conduzir o homem para a confirmação da sua salvação, até finalmente ele chegar à glorificação, que é o terceiro estágio da salvação. É por isso, irmãos, que tenho insistido numa igreja que ama a palavra, numa igreja que ama, de fato, a Escritura Sagrada, numa igreja que ama ler todos os dias a Bíblia, com desejo ardente, lendo como se fosse a boca de Deus falando quando você abre a Bíblia. Que a gente olhe para esse livro da capa preta, esse livro sagrado, como se Deus estivesse falando ali aos nossos ouvidos, falando ao nosso coração. E assim possamos ser alimentados pela palavra genuína. Então, irmãos, que a gente possa ler a Escritura, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma última informação importante aqui que eu não posso deixar passar desse verso, irmãos, é a palavra genuíno. Pedro, mais uma vez aqui, no original, ele faz agora um belo jogo de palavras, irmãos, que se perde no português, no verso 1 e no verso 2. Porque no verso 1, ele usa a palavra dolo.
Eu já expliquei aqui. E no verso 2, ele usa a palavra adolos, que é traduzida aqui por genuíno. Então veja o jogo de palavra. Dolo, adolos. Ou seja, enquanto dolo indica algo enganoso, nocivo, como nós mencionamos aqui, adolos, isso é, genuíno, indica aquilo que é puro, sem fraude, um alimento espiritual sem dolo, sem resquícios de impurezas. Não é um leite contaminado, irmãos, que deve ser dado ao recém-nascido, pois ele mata mais rápido do que a própria fome. Um leite contaminado, ele mata mais rápido do que a própria fome. Mas o que deve ser dado ao recém-nascido é o alimento genuíno, adolos, da palavra de Deus, sem adulteração. E aqui eu preciso, irmãos, trazer uma importante aplicação para os nossos dias. Quantos púlpitos estão sendo usados hoje como passaportes para o inferno, porque pregam um evangelho adulterado? Quantas igrejas, no último dia, serão responsabilizadas por terem enviado gerações inteiras para o lago de fogo e enxofre, porque pregaram a palavra adulterada, a palavra contaminada? Que isso sirva, irmãos, de alerta para aquele que prega, para aquele que lida com a pregação, para que possa pregar com fidelidade, e para aquele que ouve a pregação, para que possa sempre averiguar se o alimento é genuíno, não contaminado. Finalmente, o verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui nós temos um problema de tradução, irmãos, que está nessa palavrinha inicial aí, se. Ela foi traduzida de forma errada. Ela traz uma ideia de algo condicional, né? Se é que vocês tiveram a experiência de Deus ser bom, e traz, nesse caso aqui, irmãos, uma dúvida quanto ao fato de aqueles irmãos perseguidos acreditarem ou não na bondade do Senhor. Quanto a isso, a versão da NVI, que é uma outra versão da Bíblia, corrigiu esse erro e traduziu assim: agora que provaram que o Senhor é bom, o que é muito mais fiel ao texto, pois a conclusão desse texto é assim: agora que vocês provaram a bondade do Senhor, ou já que vocês provaram a bondade do Senhor, então se vocês quiserem podem até fazer uma anotação aí, no lugar do se, colocar o agora, ou colocar o já que, porque o contexto é já que vocês provaram que o Senhor é bom, já que vocês experimentaram, já que vocês tiveram esse aperitivo da bondade de Deus, como diz lá no salmista, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Depois que vocês provam, vocês constatam que o Senhor é bom, já que vocês têm toda a motivação do mundo para buscar mais de Deus, por Ele ser bom, eis a razão para a santificação de vocês e para o crescimento espiritual de vocês. Deus é bom. E como, irmãos, nós devemos buscar esse crescimento pela bondade de Deus, usando os meios de graça, lendo a Escritura, orando e se despojando de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicências. Por quê? Porque o Senhor é bom. E vocês já provaram isso, o que ficou claro quando no capítulo 1 Pedro falou da salvação efetuada pelo Deus Trindade. Enfim, irmãos, Pedro está dizendo, olha, Deus é bom, vocês provaram isso, eu mostrei para vocês que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo mostrou misericórdia para com vocês, salvou vocês, vocês tiveram essa experiência de que Deus é bom. Eis então a razão para que vocês vivam uma vida de mais desejo por Deus, porque vocês tiveram já esse aperitivo, e esse aperitivo deve fazer vocês e nós aqui hoje buscar mais do Senhor, buscar mais alimento do Senhor, que é o próprio Cristo, que é o desejado de nossa alma, que é o alimento que vai nos alimentar eternamente. Por isso que Pedro encerra aqui esse verso 3, dizendo, já que vocês tiveram esse
experimento de Deus, de que Ele é bom e de que não deve haver nenhuma dúvida de que Ele é bom, desejem mais dessa bondade. Desejem mais de Deus. Como? Tira a roupa suja. Tira a roupa suja de vocês. Como? Desejando ardentemente o genuíno alimento espiritual, se alimentando da palavra de Deus. Eis a resposta para aquelas perguntas que as pessoas fazem, né? Como é que eu vou lutar contra tal pecado? Como é que eu vou vencer tal pecado? Eis a resposta: lendo a Bíblia, orando, se alimentando. Porque muitas vezes a gente não deve lutar contra o pecado. A gente deve lutar para amar mais a Deus, desejar mais a Deus, ler mais a Escritura. Porque eu faço uma pergunta aos irmãos: enquanto você estiver lendo a Bíblia, qual é a probabilidade de você estar pecando? Não é menor do que quando você está ocioso, do que quando você não está fazendo nada? É claro que você pode estar pecando lendo a Bíblia, você pode estar lendo a Bíblia tendo pensamentos impuros, claro, mas a probabilidade de você pecar lendo a Bíblia e orando é infinitamente menor. Quer evitar cometer determinado pecado que você talvez cometa aí? Viva uma vida de oração. Porque no momento que você estiver de joelho, orando ao Senhor, você não vai estar pecando, cometendo o pecado que você normalmente comete. É isso que Pedro está falando aqui. A forma de nós, muitas vezes, tirarmos a roupa suja que a gente deve tirar é nos revestir de Cristo Jesus. É botar roupa nova. E como que a gente faz isso? Bíblia e oração, irmãos. Apenas isso e nada mais. Bíblia e oração é a forma como nós lutamos contra o pecado. Que a gente possa refletir sobre isso, olhar para a nossa vida e colocar em prática. A Deus toda a glória. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pois mais uma vez agradecemos ao Senhor pela tua palavra. E rogo a ti ajuda, Deus, para que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, pois temos muitas vezes cometido pecado contra o Senhor, às vezes o pecado da inveja, da maledicência, da ira, do dolo, enfim, Deus, às vezes insistimos, Deus, em usar umas roupas antigas, sujas, quando o Senhor fala que está na hora de a gente tirar a roupa velha, tirar a roupa suja e se revestir de Cristo Jesus, de buscar cada vez mais ardentemente desejar Cristo, desejar o Senhor da palavra e a palavra do Senhor, desejar ter momentos de oração, Pai, pois são esses meios de graça que vão nos ajudar, Deus, na luta contra o pecado e na luta pela santificação e pelo crescimento espiritual, Deus, até que nós cheguemos à bendita e gloriosa glorificação. Enquanto isso, Pai, ajuda-nos aqui, ajuda a mim, Deus, a começar por mim, e ajuda os meus irmãos, para que a gente possa estar vivendo uma vida de verdadeiro crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.